E a todas, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Boa noite a todos e a todas que nos assistem aos domingos. É sempre um prazer recebê-los e o meu desejo e a minha oração é o de sempre, que saiamos daqui nesta noite melhores do que nós chegamos. Eu tenho dito para vocês que os personagens da Bíblia não são só personagens bíblicos históricos. Eles são muito mais do que isso. Quando você lê sobre a vida de alguém, sobre quem a Bíblia narra, você está lendo sobre si. Porque os personagens bíblicos, eles são, vou usar uma palavra não muito familiar, mas já vou explicá-la, eles são arquétipos, ou seja, eles são estados de consciência e padrões de comportamento que podem ou não ser adotados por mim, por nós. Então, todas as vezes que eu olho para um personagem da Bíblia, eu me pergunto o que eu posso aprender com ele, o que eu posso ver nele que já existe em mim, ou o que eu posso aprender dele que eu possa aplicar à minha vida. Então, esses personagens da Bíblia, eles não estão aqui por acaso. Eles estão aqui porque Deus quer falar conosco por meio deles. E existe um personagem bíblico com o qual eu me identifico muito na Bíblia, que está no livro de Juízes. Se você trouxe a sua abra ela em Juízes. Está no Velho Testamento, logo após o livro, antes do livro,
Ele é chamado de Juízes porque descreve um período religioso, político de Israel que abrange um lapso de tempo de mais ou menos 400 anos. Um período em que Israel não tinha um monarca, não tinha um rei. Durante esse período, durante esses 400 anos, Deus se comunicava ou tentava aparar as arestas, fazer as correções necessárias no povo, através de pessoas que ele escolhia. E essas pessoas, elas eram chamadas, é contada no livro de Juízes. E eu me identifico muito com um desses juízes, com Gideão, que está no capítulo 6 de Juízes. O autor de Juízes, ele é desconhecido. A data, ela é estimada entre 1050 a 1000 antes de Cristo. Então, muitos séculos atrás. Se você olhar para o capítulo 6 de Juízes, já no versículo 1, nós perceberemos que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão de um povo chamado Midianitas, por 7 anos. Neste exato momento, a juíza que antecedera Gideão, chamado Débora, liderou Israel por 40 anos. E segundo o texto, houve paz. Você pode ver no versículo 32 do capítulo 5 de Juízes. E sossegou a terra por 40 anos. Enquanto Israel, a pedido de Deus, através dos juízes e juízas que ele levantava, fazia a vontade do Senhor, havia paz. E as pessoas desfrutavam de paz. E paz naquela época era muito importante porque a ausência de guerras proporcionava uma melhor agricultura, uma melhor qualidade de vida. Houve muita paz. Mas, como a vida é dinâmica e ela é cheia de altos e baixos, houve um período em que, depois desses 40 anos, o povo de Israel esqueceu de Deus. Houve um desgaste natural na relação. Esqueceu de Deus, e Deus propositadamente permitiu que uma nação estrangeira, que os midianitas, eles sitiassem Israel e eles desfrutassem das colheitas que os israelitas plantaram. É como se você trabalhasse com os outros. Os midianitas já sabiam a época certa da colheita, então nessa época eles invadiam a terra com uma força armada muito grande, um exército, por exemplo, de 130 mil pessoas, como se verá no livro de Juízes. Então era uma força praticamente invencível, né? E o que aconteceu? Deus entregou então Israel novamente
à mercê dessa nação estrangeira. Houve uma pobreza sobre a terra, as pessoas tinham o mínimo para elas continuarem sobrevivendo, continuarem plantando, não só para si, mas para os outros, principalmente, para os midianitas. Nessa época, está escrito, se você olhar, no versículo 6 do capítulo 6, Israel clama ao Senhor. Israel clama ao Senhor porque eles não aguentavam mais. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram. Disseram para Deus: olha Deus, nós não aguentamos mais. Já fazem 7 anos que a gente planta, colhe, e quem leva os nossos despojos, quem leva vidas, e nós não podemos fazer nada. Então, clamamos ao Senhor. E eles acharam que o simples clamor faria com que Deus amenizasse a situação. Mas não. Eles clamaram, Deus os ouviu, e diz o verso: Deus envia os termos de um contrato. Deus envia um profeta. Deus envia um profeta que descreve para os israelitas exatamente o que Deus fizera até então e por que tudo estava acontecendo. Então, a partir do verso 7 até o verso 10, está o conteúdo da mensagem desse profeta anônimo que Deus levanta durante esse período de 7 anos, que eu posso chamar de período intermediário, desse hiato entre o término da liderança de Débora e o começo da liderança de Gideão como juízes em Israel. Nesse período, então, Deus manda esse profeta que diz: olha, Deus tirou vocês do Egito, Deus tirou vocês da escravidão, e vocês estão nesse estado porque vocês merecem, porque vocês abandonaram ao Senhor, porque vocês, como diz no verso 10, não deram ouvidos ao Senhor. Interessante é que o profeta, ele veio a pedido de Deus, traz a mensagem, porque o povo clamara, Deus ouviu o clamor, só que Deus diz o seguinte: vocês não estão por isso na vida de vocês por acaso. Vocês fizeram alguma coisa contra mim. Vocês não ouviram a minha palavra. Vocês não me atenderam. Por isso que vocês plantam, conseguem usufruir daquilo que vocês plantam. Por isso que pessoas invadem as terras de vocês e levam não só o gado, mas levam o fruto da colheita de vocês. Deus está dizendo isso. Só que o povo, ele estava como numa bolha. Eu gosto muito de um termo que foi cunhado por Augusto Cury e é utilizado por ele para se referir a uma pessoa que se acostuma a um tipo de vida e se adapta a ele. Augusto Cury chama esse fenômeno psicológico de quando nós de um mesmo jeito, nós acabamos nos psicoadaptando àquilo ali. Nos adaptamos àquilo ali. E parece que nós vivemos num mundinho à parte, escanqueamente falando, desse mundinho. Nós vivemos nesse mundinho, dentro de uma bolha, e parece que a gente não consegue se perceber, e a gente não consegue perceber o que está acontecendo à nossa volta. Deus percebeu que aquelas pessoas
elas estavam vivendo aquela dinâmica de vida totalmente alienada da vontade de Deus e estavam num processo que envolvia esse desgaste, essas perdas, e eles não estavam se dando por conta de que estavam sofrendo em função de ou em função de não terem se posicionado em relação a Deus. Eles não tinham percebido, eles estavam como nessa bolha. Para eles estava tudo certo. Algumas pessoas estavam tranquilas dizendo, olha, se temos o que comer, se temos o que vestir, os midianitas podem vir, podem nos saquear, podem levar o produto da nossa colheita, podem levar as crias do nosso gado, pelo menos nós temos paz e nós temos vida. Ou seja, eles estavam psicoadaptados ao problema. E como é que Deus tenta romper isso? Deus tenta romper dificultando a vida deles. Interessante, né? Quando Deus ama alguém, Deus dificulta a vida deste alguém quando a salvação deste alguém está em xeque. Por Deus nos amar tanto, por Ele amar aqueles que recebem por filho, quando a nossa vida espiritual está em xeque, Deus puxa o nosso tapete, dá um jeito de furar a nossa bolha, fazer com que percebamos por que estamos passando por aquilo ali. Quando Deus nos ama. Porque infelizmente diz a Bíblia que há pessoas sobre as quais Deus não fala nada e as quais Deus entregou aos seus próprios corações. Deus já não intervém mais. Então, se Deus ama você e se sua salvação estiver em xeque, não importa se você esteja feliz, Deus vai puxar o seu tapete. Porque para Ele, mais importante que a sua felicidade pessoal é a sua salvação. Deus não enviou Jesus para sermos felizes. Deus nos deu Jesus Cristo para que nele crescêssemos e fôssemos salvos. Deus não nos deu Jesus para sermos felizes. Este não foi o objetivo número 1 de Deus ter nos dado Jesus. Não foi. Então, quando a sua salvação estiver em xeque, e você estiver como que numa bolha, psicoadaptado a uma situação, armadilha, a uma situação perigosa que você não percebeu, Deus ele vai dar um jeito de furar a bolha e fazer você perceber. Continuar vivendo desse jeito, você vai destruir a sua própria vida. Deus fez isso através do profeta e Deus sempre manda profetas para nós. Muito interessante que às vezes quando Deus quer nos ensinar, quando Ele quer nos corrigir, Deus fala conosco através de situações inusitáveis, ou através de um panfleto, através de um amigo, de um telefonema, de um outdoor, enfim, Deus sabe como falar conosco. Deus sabe como cada um de nós consegue entender as coisas. E Ele fala conosco, e Deus então envia o profeta. Porque por mais psicoadaptado que nós estejamos a uma situação, chega um momento que a situação fica insuportável. Que a dor é muito grande, que o sofrimento é muito grande. Por mais que você já tenha se acostumado à sua vida, ao seu modo de ser, chega um momento que as coisas complicam para nós. E nesse momento nós começamos a clamar. E quando a gente não conhece o Deus verdadeiro, o Deus que Jesus veio apresentar para nós,
o Deus do qual Jesus é a imagem visível, a gente começa a acender uma vela para cada santo, porque a situação está insuportável. Por mais psicoadaptado que você esteja, por mais acomodado que você esteja, por mais assentado que você esteja na zona de conforto, chega um momento que a zona de conforto se torna desconfortável. Chega um momento que aquilo que vinha dando certo já não dá mais. E é exatamente nesse momento que a gente clama. E a gente clama quando pensa que Deus vai aliviar, Deus vai resolver o problema por nós. Ao invés disso, Ele envia um profeta, Ele envia uma mensagem, Ele envia um contrato com seus termos, dizendo para nós: olha, essa bolha, essa situação, esse estado que você está, ele foi produzido por você mesmo. Isso é chocante para nós, porque a nossa tendência é evitar a própria percepção e projetar nas outras pessoas a culpa que seria nossa. É bastante ansiogênico, é muita ansiedade para um ser humano admitir a sua própria culpa. É por isso que nós transferimos as nossas culpas para as pessoas, porque isso nos traz um alívio momentâneo. O que Deus queria é que Israel percebesse que ele estava naquela situação por causa de suas escolhas, ou por causa da sua não escolha, por não ter dado ouvidos a Deus. Só que o profeta vem, o profeta prega, a mensagem é dada, o outdoor, o telefone, o meme alertado, o povo não muda. Aparentemente. Só que uma pessoa, e é aí que eu me identifico com Gideão. Uma pessoa, quando ouviu tudo isso, ouviu que Deus tirara Israel do Egito, ouviu que Deus era poderoso, essa pessoa, ela é impactada pela mensagem do profeta. O resto do povo não, parece que nada aconteceu, mas essa pessoa especificamente, ela é impactada, e ela se sente incomodada, e deflagra-se dentro de Gideão uma crise de identidade, uma crise teológica, porque ele ouvir o profeta dizer: Deus é poderoso, Deus tirou você do Egito, Deus é capaz disso, Deus é por vocês, foi Deus quem nos escolheu, e a partir de Abraão Deus criou esta nação. Ele ouviu isso do profeta, e isso começou a incomodar ele. E se começou a incomodar ele porque o afetou. E se o afetou, é porque já existia algo dentro de Gideão similar à mensagem que chegou até ele. Ou seja, se algo te move, se algo que vem de fora te move, é porque já existe dentro de você um conteúdo parecido com algo que chegou ao seu ouvido, que chegou ao seu raio de visão, que chegou ao seu olfato, à sua percepção. Ou seja, se algo te move, se algo te motiva, algo externo, se algo que você vê mexe com você, é porque alguma coisa parecida com aquilo que você vê já está dentro de você. E acontece um fenômeno que a gente chama de identificação. Eu me identifiquei com isso. Mulheres estupradas na infância se identificam com meninas que são estupradas. Porque eu já passei por isso. Quando Gideão se identifica com a mensagem do profeta, e dentro dele deflagra-se uma crise, porque Deus já estava agindo na vida dele. Glória a Deus, aleluia.
Se a palavra de Deus te incomoda, é porque Deus já está dentro de você. Você já está afetado pela graça. Senão, entraria num ouvido e sairia no outro, como está acontecendo com muitas pessoas. É a graça de Deus que prende a nossa atenção para Deus. Nós não temos essa capacidade, essa concentração pessoal de dizer para nós mesmos: agora eu vou me concentrar, agora eu vou ouvir Deus falar. Não, nenhum ser humano tem esse poder. Se você chega a fazer isso, é porque Deus já fez dentro de você. Esse é o nosso Deus, que está sempre um passo à frente de nós. Os nossos movimentos são sempre secundários ao de Deus. Quando a gente chega a caminhar em direção a Ele, é porque Ele já veio em nossa direção. E esse é o segredo. Move com Gideão, e Deus resolve usar Gideão. Deus quer abençoar ele, resolve usá-lo, mas Deus não pode fazê-lo. E por que que Deus não pode fazê-lo? Por quê? Porque Gideão, ele não vê a vida como Deus a vê. Ele não vê a situação como Deus a vê ainda. Ele não se vê como Deus vê ele. Porque Deus, Ele não nos vê como nós nos vemos. Samuel já havia dito isso. Deus não vê como o homem. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele é o único que vê as coisas que ainda não são como se fossem. Quando Jesus chamou Pedro às margens do lago de Tiberíades, Jesus sabia o que aconteceria em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro era um pecador, mas como Jesus era Deus e é Deus, e Ele consegue ver as coisas que ainda não são, como se já fossem, porque Deus já está no futuro também. Deus está no futuro, Deus está no presente, Deus também está no passado. Deus é eterno, sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. E quando Jesus olha para Pedro, Jesus não vê só um pescador, Jesus vê um homem que ganharia 3.000 almas. Glória a Deus. Quem sabe eu olho para você, as pessoas olham para nós, e de acordo com as suas limitações, elas nos veem de acordo com aquilo que elas enxergam, de acordo com o nosso histórico, com o nosso prontuário, com a nossa história pregressa. Mas quando Deus olha para você, Deus olha para mim, Ele enxerga dentro de você, em potência, aquilo que você pode ser nas mãos dEle. O problema é que eu preciso enxergar o que Deus já está enxergando, e devido a dissociação, inconsonância entre a maneira como Gideão via a vida e a maneira como Deus a via, Deus não podia usá-lo, Deus não podia abençoá-lo, porque ele não estava vendo a vida, ele não estava vendo a Deus, e ele não estava vendo a si mesmo como Deus estava vendo ele. Gostaria que você... Eu nunca serei maior do que a minha autoimagem. Deus sempre será para mim do tamanho da minha teologia. Deus sabe disso. O que vai dizer até onde você vai é como você se vê.
Como é que Gideão se via? Ele não se via como Deus o via. Como é que Gideão via a Deus? Ele não via Deus como Deus queria ser visto. Aí, se você ler no capítulo 6 de Juízes, onde você está na sua Bíblia, 11, você vê que depois da ministração do profeta, depois que ninguém deu bola para a palavra de Deus, exceto Gideão, o anjo se aproxima. Lagar era um lugar onde, em meio às rochas, eles pisavam. O anjo se coloca debaixo de uma árvore, com o cajado na sua mão, e ele observa esse rapaz chamado no lagar, pisando as uvas? Não. Ele estava separando o trigo da casca no meio de umas rochas. Por que será que ele estava numa fenda fazendo isso? Geralmente, quando a gente descasca arroz, a gente descasca onde o gaúcho faz? Campo aberto, não é? Descasca. Quando você quer separar a casca, você vai para onde tem vento para separar a casca. Mas por que ele vai para o lagar? Por que ele vai para um lugar fechado, onde não tem vento? Por que vocês acham? Porque aquela comida era da família dele. E os midianitas poderiam aparecer e tomá-la. Então ele está escondido num lugar inapropriado, separando o trigo da casca. O anjo vê isso, é o que está escrito aqui no verso 11, e se aproxima de Gideão. Diz a ele: o Senhor servo valoroso. Deus vai direto no ponto nevrálgico. Deus sabia que Gideão, sabia que eu, sabia que você não se via como Deus estava vendo ele, e nem via Deus como Deus que ele visse. Deus, ele é certeiro. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que eu estou passando, e ele vem direto nos nossos pontos fracos. E ele olha para o rapaz e o anjo diz para ele: o Senhor é contigo. Gideão estava em crise. Para aí, como é que assim Deus é conosco? Olha o nosso estado. E ele vai dizer isso. Veja o verso 13, que demonstra para nós como ele via a Deus e como ele se via. Ah, meu Senhor, como é que Deus é conosco se eu passo necessidade? Como é que Deus é conosco se o meu filho está nas drogas? Como é que o pastor diz que Deus é conosco se eu tenho vontade de desistir, se eu tenho vontade de sumir? Como é que é conosco? Eu isso. E ele continua perguntando para o anjo: o Deus de maravilhas, do qual o profeta nos falou alguns dias atrás, onde está esse Deus de maravilhas? Onde está esse Deus que os pastores pregam nos púlpitos?
Percebam, senhoras e senhores, que Gideão via a Deus de um jeito equivocado. Porém, agora o Senhor nos desamparou. Ele está dizendo para o anjo: não, tu estás dizendo isso só para me agradar. Não, o Senhor nos desamparou. Há 7 anos que eu estou malhando trigo nesse lagar, porque eu não posso fazer em campo aberto. Que Deus é esse? Que Deus é esse que diz que é comigo e eu tenho um câncer no meu corpo? Que Deus é esse que diz que está comigo e o meu ventre nunca pôde dar um filho? Que Deus é esse que diz que está conosco se há tanta porcaria e injustiça nessa vida? Essa é a indignação de Gideão. Uma indignação que nasce dessa confusão. Alguém que furou a bolha. Alguém que saiu de uma falsa paz, de uma falsa tranquilidade. Alguém que está disposto a romper com a sua zona de conforto. Alguém que está disposto a tentar entender por que tudo isso está acontecendo. Por quê? Foi por isso que Deus envia um anjo. Porque Deus sabe que às vezes a palavra ela não é suficiente. Nós somos limitados. E é por isso que às vezes Deus resolve fazer uma epifania na nossa vida. Para além das mensagens, para além dos louvores que estão cantados, chega um momento em que é muito mais do que isso. Parece que a gente consegue sentir o hálito da boca de Deus perto de nós. É quando a gente se arrepia, parece que Deus está falando comigo. É nesse momento que Deus está indo além da sua palavra, está chegando perto de você e dizendo: ei, eu estou com você. Se assim Deus não o fizera, aqui nós não estaríamos. Se assim Deus não fizesse, nós não estaríamos aqui. Porque só o discurso não convence. E Deus então resolve aparecer a Gideão. Quem sabe o Senhor aparece para você nesta noite. Quem sabe não aqui na sua casa em sonhos. Quem sabe Deus sacode a sua cama. Quem sabe Deus sacode a sua semana e você entra um ano novo diferente. Não que as coisas à sua volta vão mudar, mas o seu coração vai mudar. Gideão diz: olha, esse Deus anjo que você veio pregar para mim, esse Deus eu não conheço. Essa teologia eu não tenho, essa concepção, essa compreensão de Deus eu não tenho. Veja no verso 14. Aí o anjo diz para ele: que bom que tu estás reagindo assim, é porque Deus está mexendo contigo. Eu gosto quando as pessoas ficam bravas comigo, pelo menos eu mexi com elas. Não é por acaso que o ódio, ele contrapõe-se com o amor, porque são os dois extremos que mexem com a gente. Porque pior do que o ódio é a indiferença. Diferente é porque continua psicoadaptado, continua na zona de conforto, e parece que a vida passa e nada acontece com você. Aí o anjo diz para ele: vai nesta tua força. Que força é esta?
Que força que o anjo viu em Gideão. Que força é essa? A força da indignação. A força de não aceitar. Eu posso ter nascido assim. Eu posso ter sido vítima da sociedade. Eu posso ter passado pela minha infância e adquirido muitos traumas, mas eu não sou obrigado a morrer assim. Em Deus eu posso todas as coisas. Essa força, essa indignação de não aceitar a mediocridade, que é abaixo da média, de não se medir só por aqueles que estão abaixo de mim, como uma forma terapêutica de eu me sentir bem, mas aquela indignação que me faz estar com aqueles que estão acima de mim, porque eu também vou chegar lá. Eu já não me meço mais por baixo, eu me meço por cima, porque é para lá que Deus quer me levar. Vai nesta tua força, vai nessa tua força. E quando o anjo diz isso a Gideão, ele revela um outro problema que Deus precisava corrigir. Verso 15. Como é que eu vou fazer isso? Agora Gideão pergunta para o anjo: como é que eu vou fazer isso? Se eu sou da família mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Você nunca será maior do que a sua percepção, do que a sua autoimagem. Como é que Gideão se via? Além de ver que Deus não estava com ele, que milagres não aconteciam mais, como é que ele se via? Como é que você se vê? Digamos que tem um espelho agora diante de você. Quantos tem celular aqui? Levanta a mão. Coloque agora na câmera, selfie. Pode colocar seu celular naquela câmera que você enxerga o seu rosto. Você que está me assistindo, faz isso na sua casa. Coloque na câmera selfie. E diga para mim, quando você estiver se olhando, o que você vê? O que você vê? Ah, eu vejo a minha espinha. Ah, eu vejo. Se você vê isso, é porque você está na superficialidade. O que é que você se vê? Gideão pegava o seu celular, o seu smartphone. Gideão, ele olhava para ele e ele dizia: quem sou eu? Eu sou filho de um homem cuja família é a mais tribo de Manassés, e eu dentro da minha família, eu sou a ovelha negra, eu sou aquela pessoa para a qual o pai e a mãe dizia: tu não vais prestar nem para tirar cocô de cachorro para fora. Quem é que você se vê? Por isso que Deus não podia usar Gideão, porque havia esse descompasso entre a maneira dele se ver e a maneira de Deus ver ele. Enquanto você não se ver como Deus vê você, enquanto você não enxergar Deus como Deus quer que você enxergue Ele, Deus não vai usar você. Porque há uma dessintonia, há uma dissonância. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. Deus pegou o celular da mão de Gideão. Deus pegou o celular, fez assim, limpou o celular,
E disse: Gideão, agora olha de novo. Gideão olhou e viu ele ganhando uma batalha com 300 homens, e era contra 100 e poucos mil soldados. 300 homens ganharam uma batalha contra 140 mil soldados. Este é o homem que Deus está vendo. Com qual homem você quer ficar? Você quer ficar com a casa pobre, com o menor da sua casa, com o drogado, com o sem vergonha? Com quem você quer ficar? Ou você quer ficar com a imagem que Deus tem de você? Porque Deus está dizendo para você, se você quer chegar lá e você pode, você precisa entender que eu estou contigo. Glória a Deus. E você precisa entender que em mim você é mais do que... Você precisa entender isso. Agora eu pergunto para as senhoras e os senhores: quem disse para Gideão que Deus não era com ele? Não era com o povo. Quem disse para Gideão que ele era a família mais pobre e que ele era o pior de toda a família? Quem é que disse isso para ele? Porque ele estava nisso. Vou mostrar para vocês como é que a nossa é formada. Primeiro, ele tirou conclusões. Ele olhou para a situação e ele concluiu mesmo: eu sou uma... Ele tirou conclusões próprias. Segundo, ele começou a ouvir pessoas. Ele começou a ouvir pessoas. Os outros. Foi influenciado por pessoas que não conheciam o potencial dele e que só conheciam a história pregressa, conheciam a vida dele na vila, a vida dele no centro, a vida dele não sei aonde. Quem é que disse para ele que ele não podia? Ele foi percebendo, os outros foram dizendo, e ele foi concluindo que a presença de problemas excluiria automaticamente a presença de Deus, que eram duas excludentes, que se excluíam mutuamente. Se Deus está aqui, problemas não podem estar aqui. Se Deus está aqui, problemas não tem aqui. Parece óbvio, mas não é. Então, o que os outros falaram para você, o que os seus pais falaram para você, como você interpretou as situações da sua vida, você tirou devido a tudo que deu errado na sua vida, ajudaram a formar aquilo que os psicólogos chamam de identidade, a sua identidade. Quem é você? Olhando para a selfie, você é o resultado das suas percepções pessoais, daquilo que disseram para você que você era, ou que você seria. É resultado das conclusões que você tirou de todos os acontecimentos da sua vida, principalmente dos negativos. Está você aqui, mas esse não é você. Isso não é. Que Gideão se via assim. Eu sabia que Gideão via a Deus como alguém que abandonara Israel. Não. Quantas vezes você disse para você mesmo: nem Deus quer saber de mim. Nem Deus quer saber de mim. Na verdade, você projetou em Deus a imagem que você tem de si mesmo. E colocou na boca de Deus o que Deus nunca disse.
E Deus vai direto no ponto nevrálgico. O Senhor é contigo. Ah, mas o Senhor é contigo. Mas o Senhor me abandonou. Não foi o Senhor que te abandonou. Foi você que abandonou Ele. Está escrito no versículo 1 do capítulo 6 que nós lemos. Foi você que abandonou Ele. Homem valoroso. Mas como é que eu tenho valor se eu sou da família mais pobre e se eu sou o menor da minha casa? O teu valor não está na tua genética, não está na sua árvore genealógica. O teu valor está nesta tua força, nesta tua indignação, neste deixar Deus trabalhar na tua vida. Deus não olha para a genética, para a árvore genealógica. Deus não olha para status. Deus não olha para a cultura. Deus olha para dentro de nós. E Deus quer ver as coisas borbulhando dentro de nós, como se nós fôssemos Rocky Balboa. E nós estivéssemos num canto do ringue, pronto para atacar o nosso adversário, dizendo: o meu Deus está comigo. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é maior e Ele está comigo. E se Deus é por mim, quem será contra mim? E eu vou. Em nome do Senhor eu vou, porque a batalha não é minha, não é sua, é do Senhor. Essa batalha é minha, diz o Senhor. Deixa Deus guerrear. Deixa Deus guerrear. Quantos Gideões temos aqui? Gideonas que Deus quer usar, mas Deus não pode fazê-lo porque não há uma sintonia. Como Ele quer que você enxergue Ele. Você não se enxerga como Deus quer que você se enxergue. E aliás, Deus ensina algo fantástico para Gideão, dizendo: Gideão, Deus e problemas fazem parte da mesma equação. O fato de você ter problemas na vida não significa que Deus está contigo, que Deus não está contigo, ou que você esteja em pecado. Para aproximar mais você dele. Deus e problema fazem parte da mesma equação. Quem tirou isso foi os pregadores da prosperidade no começo da década de 80, com aquela teologia da prosperidade, dizendo que se você é convertido de verdade, você não tem problemas na vida. Isso é algo diabólico. Você vai ter problemas na sua vida até a hora da sua morte, ou até a hora de Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Nós teremos problemas, porque nós somos seres humanos. Eu quero que você saia daquela porta hoje, esse é o desejo meu, como um Gideão transformado. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você esteja falando com você mesmo enquanto você está me ouvindo, dizendo assim: mas se o pastor soubesse em que estágio eu estou do meu problema, ele nem falaria isso para mim. Eu quero dizer para você que não importa a altura da montanha, Deus é maior. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu digo para você com toda certeza: o seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem daquele que fez os céus, a terra e o mar. Talvez você esteja como Gideão, afetado por tentativas frustradas, por ter começado e não concluído, afetado por vários fracassos. Talvez você esteja acabado, talvez você não encontre nada
nada de bom em você. Eu digo em nome do Senhor Jesus que Deus é contigo, se você quiser ser com Ele. E se você estiver disposto e disposta a crer que você tem valor. Aquela mulher estava no chão, com seus seios de fora, hematomas nos seus braços, e as pessoas estavam com pedras em suas mãos para matá-la. Depois que as pessoas escutaram Jesus, elas foram embora, mas a mulher decidiu ficar. E eu me pergunto por que aquela mulher decidiu ficar? Porque ela poderia ter ido embora. Porque chega um momento na nossa vida que a gente cansa de ser o que a gente não é. A gente já andou por cabarés, a gente já experimentou a droga, experimentou o sexo. E chega um momento que a gente cansa. E aquela mulher percebeu que aquele que escrevia no chão com o seu dedo era poderoso para reescrever a história da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você tem duas opções: você pode ir embora, como a multidão foi, ou você pode ficar na presença do Senhor. Amém. Do jeito que você está, nu. Porque Deus nos prefere nus do que cheio de folhas de figueira sem frutos. Deus nos prefere pelados do que nós tentando bancar quem nós não somos. E eu te convido a ser você mesmo, você mesma nesta noite. Talvez Deus tenha que fazer você entender que Deus nunca quis, mas todas as vezes que você se sentiu sozinho, sozinha, é porque você não teve capacidade de perceber que Deus estava te carregando no colo. O Senhor nunca te abandonou. Nunca. E talvez hoje você entrou por aquela porta se achando a última bolachinha do saco. E sabe que quando a gente se acha a última bolachinha do saco, a gente começa a ferrar com a vida da gente. No movimento de autossabotagem. Já que eu estou na M mesmo, é agora que eu vou ferrar com a minha vida mesmo. A gente tenta e não consegue, a gente tenta e não consegue, a gente tenta e não consegue. Agora vai, parece que vai e não foi. Eu quero que você se veja como Deus vê você. Você tem valor. Não sou eu que estou dizendo isso para você. Isso aqui não é marketing barato. Eu não preciso das pessoas. Aliás, se eu fosse agradar as pessoas, eu não pregaria o Evangelho. Você tem valor, você tem valor. Está vindo agora toda a sua infância. Está vindo vozes de dentro de você que fizeram morada dentro de você, vozes que não são suas, não são nem de Deus essa voz. Essas vozes que se alojaram dentro de você devido ao seu convívio com outras pessoas que sempre colocaram você para baixo, essas vozes estão vindo à tona agora dentro de você. Elas estão vindo porque Deus vai libertar você dessas vozes. E não há nada que esteja oculto que não venha à tona a voz do Senhor Jesus. Ele teve que chamar Lázaro pelo nome. Porque se Jesus dissesse à beira do túmulo de Lázaro, morto, sai para fora, todo o cemitério ressuscitaria. Aleluia. O que está morto dentro de você? O que está morto e está matando você? A sua autoestima, a sua autoimagem? Como você se vê? Qual é o valor que você atribui a você próprio?
duas correções. Quem é Deus e quem é para Deus. A sua teologia, a sua autoimagem à luz da palavra de Deus. Se você pode, fique em pé.